Irmãos, aceitem todos a paz do Senhor Jesus. Vamos num texto no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 21, a partir do verso de número 18. Evangelho de João, capítulo de número 21, verso 18. A primeira vez que eu estive na igreja Canaã, eu trouxe um trecho dessa mensagem aqui. A primeira vez. O pastor Márcio Faria me indicou aos pastores, os pastores me trouxeram, e um domingo à noite, eu me lembro que as cadeiras eram bem aqui assim, os obreiros sentavam aqui. E muito embora a gente anda bastante pregando por aí, irmãos, mas cada plateia, cada auditório, cada tamanho de igreja, a primeira vez é uma experiência nova. E apesar dos pastores terem me dado muita liberdade, mas eu não consegui ficar à vontade. Mas eu precisava voltar. Então nós pregamos essa mensagem, mas de uma forma bem resumida. E hoje, aprove a Deus de nós estarmos aqui. Eu gostaria de falar dela o máximo possível dentro do meu horário. Amém, irmãos? Agradeço a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do nosso pastor Rogério, pastor Anderson, que Deus continue abençoando. Nosso irmão Manuel, Deus abençoe os obreiros, a cada irmão aqui presente. Em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 21, a partir do verso de número 18, diz assim: na verdade eu te digo, Pedro, que quando tu eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as suas mãos, outro te cingirá e te levará para onde você não queira ir. E quando ele disse isto, ele disse significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E tendo dito isto, disse-lhe: segue-me. E voltando-se, Pedro viu que quem o seguia era aquele discípulo a quem Jesus amava. Aquele discípulo que lá na Santa Ceia colocou a cabeça no peito de Jesus e perguntou para Jesus: Senhor, quem que é que vai te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: irmãos. E Pedro, se voltando, viu que quem o seguia era aquele discípulo quem Jesus amava. E que na Santa Ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? E vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, o que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas o que Jesus disse foi: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Quantos dizem amém, irmãos? Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que Jesus ele está na contagem regressiva para a volta dele ao céu. Aqui ele já havia morrido, ressuscitado, e aqui ele tinha aparecido aos seus discípulos lá na praia, e ele está conversando com os discípulos, porque uma das coisas que passou na cabeça dos discípulos, irmãos, foi o seguinte: o ministério acabou. Quando Jesus morreu, acabou a chamada, acabou o ministério, acabou aquele fogo que ardia no peito, acabou. Para imaginar, irmão, o que não passou na cabeça dos discípulos. Quem sabe Pedro dizendo: olha, eu era pescador, eu não mandei currículo, foi ele que foi me chamar. Mandou eu deixar o barco, mandou deixar a rede, falou que eu não seria mais pescadores de peixe, mas que eu seria pescadores de alma. Eu acreditei nele, deixei tudo, abri mão da profissão, mão do meu bem-estar, mão do meu dia a dia e fui segui-lo no ministério. Para imaginar Mateus, cobrador de impostos, quando Jesus passou ali, ele sentado cobrando, Jesus chamou e o texto diz que ele deixando tudo seguiu a Jesus. Para imaginar o que não passou na cabeça de Mateus, dizendo: eu era empregado, eu estava bem instalado, prestava serviço para o governo, abri mão de tudo para seguir ele, mas agora ele morreu, acabou. Eu estou falando dos discípulos, mas para imaginar a multidão, quem sabe a viúva da cidade de Naim, quem sabe quando ela se reuniu com alguém, com algumas pessoas, e ela ficou sabendo da morte do Nazareno, ela diz: que coisa, viu? No dia que eu estava indo sepultar o meu filho, o Nazareno entra na cidade. A caravana da morte indo, e ele vindo com a caravana da vida. Ele pede licença, fala para mim não chorar, e como para mim não chorar se eu estava indo sepultar o meu filho único? Mas ele pede licença, coloca a mão no meu filho, manda meu filho voltar à vida, e o moço ressuscita. Mas agora quem morreu foi
foi o Nazareno. Acabou. Para imaginar, meu irmão Lázaro, quem sabe disse, olha, fiquei 4 dias morto. As irmãs dele dizendo, a gente atrás de Jesus, Jesus não aparecia. E quando Jesus apareceu, tu já estava 4 dias morto, já cheirava mal, ninguém acreditava mais. Mas foi ele que pediu para ver onde você estava sepultado. Foi ele que pediu para tirar a pedra da boca da sepultura. Foi ele que chamou você para fora. E foi ele que te ressuscitou, que trouxe você à vida. Mas agora o Nazareno morreu. Acabou. Porque tem situação, irmão, que vem que é para te desestruturar, para te jogar no chão, para deixar você sem força, para dizer acabou. Aí você não lembra do que já aconteceu, você lembra do que você está passando, você só vê o visível, só vê o atual, a atualidade. Aí quem sabe você diz, olha, o culto ontem foi uma bênção, Deus falou, mas a realidade é outra, não é nada disso, acabou. Mas como boca de Deus eu vim aqui para te dar uma notícia, não acabou. Jesus ele vai dar... Oh, aleluia. A festa da carne começa na carne e acaba na cinza, mas de Deus começa no fogo, continua no fogo, continua no fogo, continua no fogo. Não, eu se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Para imaginar, acabou. Mas Jesus disse, não acabou. Jesus aparece para os discípulos lá na areia da praia e sem dizer muito ele estava dizendo, não acabou, eu estou aqui. O que eu comecei, eu vou concluir. Fica imaginando, irmão, a Bíblia diz que ele nasceu, cresceu. Quando ele nasce, um coral de anjo desce e canta glória a Deus nas alturas. Para imaginar a cena. Eu vou fazer aqui um comparativo bem raso, com todo o respeito que os irmãos merecem. Eu adoro e louvo a Deus quando eu venho na igreja Canaã. Os irmãos de Catanduva nunca tiveram o privilégio de pisar nesta casa, mas às vezes eles assistindo alguns vídeos pela internet, eles falam assim, pastor, aquela orquestra, aquele coral que fica nas costas do senhor, deve ser coisa linda ver cantando ao vivo. Irmão, se aqui, terreno, coisa de homem, muito embora consagrado para Deus, o melhor, o coração aberto, já é comovente, chama atenção, você já parou para quando diz o texto que um coral de anjo desceu e a letra do hino era glória a Deus nas alturas, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador do mundo. Ele nasce, entra no anonimato, aparece com 12 anos lá diante dos doutores, não sentado para aprender, mas sentado para ensinar. Ele entra no anonimato de novo e agora ele aparece com 30 anos diante do Jordão, na frente de João Batista para ser batizado. João Batista já vinha numa coletiva de mensagem, meu irmão, batendo nessa tecla. A mensagem de João Batista era a mesma, e detalhe, era uma mensagem áspera, era uma mensagem dura. Para imaginar, meu irmão, você deixar o conforto da tua casa, você deixar a sombra, deixar a água fresca, deixar a poltrona da tua casa, andar quilômetros para ver um homem pregar no meio do deserto. E quem sabe você, o camarada que ia para assistir, ia com o coração contrito, coração quebrado, querendo uma palavra, como nos dias de hoje. Às vezes nós saímos de casa dizendo, Senhor, o problema está por aqui, eu vou na tua casa, eu quero, preciso ouvir a tua voz, uma palavra de conforto, Senhor, passa um bálsamo. Aí você chega no culto do irmão João Batista lá no deserto, e ele começa a dizer, raça de víbora, irmão, nos dias de hoje não voltava um crente na igreja, mas a graça de Deus estava com João. O texto diz que era multidões que saía dos vilarejos para ir no deserto ouvir a palavra. Sabe por quê? A palavra não mata, a palavra não sepulta, a palavra dá vida e vida com abundância. Remédio na ferida dói, mas também sara. Aleluia. Porque, irmão, olha, se passar a mão, alisar, jogar confete na carne, não quer dizer nada. Mas se Deus quiser bater na palavra com graça, o povo apanha rindo ainda. Não é verdade, não? Deus está batendo de mão aberta, mas de chilepe mesmo, e o povo está dando glória, aleluia. E quando acaba o culto, ele falou, rapaz, mas que palavra, hein? Mas está ardendo até, apanhou, meu irmão, mais do que tudo, mas está saindo sorrindo, alegre. Sabe o que é isso? O homem na carne não faz isso, mas o Espírito de Deus que cuida da igreja, faz. Alavaçu. Estou sentindo Deus nesta casa aqui, irmão. Então, a Bíblia diz, irmãos, que João Batista pregando, e a mensagem de João Batista era mais ou menos assim, olha, vem vindo aí, que é primeiro do que eu. Ele sim é maior do que eu. Eu vos batizo com água, mas quem vem vindo aí vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E detalhe, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, porque ele é muito maior do que eu. E chega o dia, irmãos, Jesus chega na beira do Jordão. Para imaginar a cena, Jesus chegando, aí João Batista pregando, aí parece que vejo João Batista diz, olha lá, olha quem eu falei.
Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. É Ele. Eu não preguei para vocês? Eu não falei que Ele ia chegar? Não falei que Ele ia aparecer? Não falei que o ministério dele ia começar? Olha Ele aí. É igual alguns crentes, meu irmão. Jesus está falando, quanto tempo faz que você ouve que Jesus está voltando? Desde que tu nasceu? Desde que tu aceitou Jesus? Desde a primeira vez que tu entrou na igreja, tu está ouvindo esse negócio que Jesus está voltando? Tem gente que não acredita mais. Tem gente que já desanima, tem gente que já perdeu a esperança, mas quando menos esperar, ele vai chegar. É igual João Batista. João Batista já vinha pregando há tempo, mas não aparecia nada. Mas um dia ele aparece. E João Batista disse, olha, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. É ele mesmo, viu? E Jesus disse, eu vim aqui para ser batizado. Não, o senhor chegou no culto agora. Eu estou parafraseando, viu, irmão? Pelo amor de Deus, se você pegar, isso aí é a minha versão. Tem a revista corrigida, a da Almeida, tem a do pastor Isaías de Catandu. Eu estou aqui parafraseando aqui. Eu fico imaginando Jesus dizendo, eu vim para ser batizado, João. Não, o senhor chegou no culto agora, o senhor não está nem sabendo, né? Mas as palavras que eu tenho pregado aqui, é que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés. Quanto mais te batizar, descer nas águas do batismo. Jesus disse, mas eu vim para isso. Não, mas eu sou incapaz. Não, mas você foi escolhido. Não, mas eu sou incapaz. Mas você que vai batizar. Não, mas eu sou pequeno. Ô, João, você pode ser pequeno, pode ser incapaz, pode você se achar que não tem condição, mas você foi o escolhido. E se você foi o escolhido, é você que eu vou usar. Meu irmão, quando alguém olhar para você, te julgar, falar que não dá, que não vai dar certo, eu tenho uma notícia de Deus. Se você foi o escolhido, quem viver verá. Foi Deus que te chamou, meu irmão. Oh, Senhor. Foi Deus que te chamou, não adianta. Eu estou pregando para mim mesmo aqui, viu, irmãos? Foi Deus que te chamou. E o texto diz que ele é batizado, o céu se abre, o Espírito desce com forma de pombo e uma voz testifica, eis o meu filho amado. Eu fico imaginando esses detalhes da cena, irmão. Porque Deus vem confirmando o ministério de Jesus. O coral de anjo desce e canta, está sentado no meio dos doutores, ensinando doutores, todos maravilhados. Daqui a pouquinho o Espírito Santo desce como tudo confirmação. Porque Deus é assim, viu, irmão? Deus não pega você, coloca no fogo e deixa você lá. Não, Ele vem confirmando. Oh, Senhor. Ele vem confirmando, viu? Ele vem afunilando, vem falando, vem mostrando. Quando você se dá diante da situação, você fala, bem que Deus falou. É verdade ou não é, irmão? E o texto diz que Jesus, ele entra no anonimato de novo, vai conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por 40 dias. Preste atenção, irmão, como o diabo é sorrateiro. Eu conheci um pastor muito bom de Bíblia, faz muito tempo que eu não vejo, pastor Aparecido, na zona norte de São Paulo. Ele dizia o seguinte, irmão, uma coisa que não presta para o crente é o elogio. Elogio mata crente, principalmente quem tem ministério. Se cantou bem, glória a Deus. Porque tem gente que gosta, não. Hoje eu cantei, não foi aquelas coisas. Só para ficar ouvindo os outros dizer, imagina, mas tu cantou foi muito, rapaz. Não, hoje eu não estava legal. Fica aquela melancolia para ser adulado. É igual vai pregar, rapaz, hoje eu não estava, até queria entrar no outro texto aí, mas não deu certo. Não, vale, mas tu pregou demais. Não, hoje, só para ouvir massagear o ego. Não é verdade, irmão? E o pastor Aparecido dizia o seguinte, elogio mata o crente. Elogio não foi feito para crente. Crente não foi feito para ser adulado. Crente foi feito para ser confortado pelo dono da obra. Quem tem que ser adorado, glorificado, exaltado, venerado. É por isso que Paulo diz assim, olha, eu plantei, Apolo regou, e Jesus que deu o crescimento. Portanto, nem quem prega, nem quem rega é alguma coisa. Olha que coisa forte, irmão. Alguém diz assim, eu que fundei o trabalho, mas depois Deus me tirou. Outro, e eu que alavanquei a obra. Paulo chega dizendo, nem quem plantou, nem quem regou é. O que nós fizemos? Nada. O que nós somos? Nada. E quem é? Deus. Oh, Senhor, aleluia. A glória é dele, irmãos. Mas o diabo, irmão, o diabo, ele é tão diabo. Né? Eu não tenho outra palavra para ele. Ele é tão diabo, endiabado, que uma das coisas que ele quer fazer é induzir o homem no massageio do ego. Preste atenção, irmão, que o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto. O diabo pegou Jesus e quis levar na ponta do pináculo.
Diabo é assim, irmãos. Ele quer colocar no homem uma falsa impressão de segurança, de superioridade. Só que o mesmo diabo que exalta na ponta do pináculo é o mesmo diabo que quando coloca o homem lá em cima, manda ele se jogar. Jesus não. O mesmo Espírito que leva o crente no deserto, ele molda o crente, ele afunila o crente, ele prepara o crente e ele exalta o crente. É diferente, meu irmão. Jesus vai lá 40 dias, vence a tentação no poder da palavra. Vamos dizer junto? No poder da. E diz o texto, quando ele volta, ele começa a escolher 12 homens para começar o ministério. O texto que nós lemos, ele vai lá para falar para os discípulos, ó, o ministério não acabou. E aqui é o começo do ministério. Ele vai lá e escolhe 12 homens. 12 homens, irmão, que não tinha nada a ver um com o outro, viu? Nada a ver. Eu não estou falando de aparência física, não só isso. Eu estou falando de linha de raciocínio. Eu estou falando de modo de pensar. Eu estou falando de convívio. Estou falando de natureza. Tem gente que é sanguínea, meu irmão. Tem gente que ele vai ver o estrago que ele fez depois que ele fez. Mas ele não consegue se controlar. É a natureza dele. Quando ele fica sabendo, ele estoura. Depois que ele estoura, que ele vai perguntar, o que foi? Não é verdade, irmão? Mas é a natureza dele. E detalhe, só Deus muda a natureza, irmão. Só Deus trabalha no caráter da pessoa. Não adianta a pessoa querer por si só. Ela pode tentar, mas ela só vai conseguir se ela dá liberdade para o Espírito de Deus. É sanguíneo, é pavio curto, é estouradinho, é apimentado, é nervosinho, não tem papa na língua, como dizem em Catanduva. Eu pensei, eu falo mesmo, só Deus pode dominar. É verdade ou não é, irmão? E se você pegar os discípulos, você vai ver que os discípulos não tinham nada a ver. É igual nós aqui, irmão. Aqui ninguém tem nada a ver com ninguém. Aqui ninguém é igual a ninguém. Aqui ninguém pensa igual a ninguém. Pastor de igreja sabe o que eu estou falando, irmão. Às vezes passa um problema na igreja, vem 40 irmãos falar com você do mesmo problema. Mas paz, meus irmãos, os 40, o problema é o mesmo. Na cabeça de cada um é de um jeito. Passamos um problema em Catanduva, irmão. Falei para minha esposa assim, sabe o que está me dando vontade de fazer? Gravar um playback. Citar o problema, gravar. Quando os irmãos chegarem e falar assim, mas o que está acontecendo mesmo? Aperta o play aí. Tá. É isso aí, irmão. Só que não adianta, irmão. O problema é o mesmo, mas na cabeça de cada um é de um jeito. Por quê? Porque ninguém é igual a ninguém. Cada um é um instrumento diferente. E cada instrumento tem a sua melodia certa na mão de quem toca, que é o Espírito de Deus. É por isso que a guitarra não é igual a bateria não é igual ao sax. Cada um tem o seu estilo próprio, mas todos na mesma harmonia. O louvor é bonito, o louvor é perfeito, o louvor é agradável. Deus e a igreja é a mesma coisa, meu irmão. Você pode não parecer comigo, eu não parecer com você, mas se eu entrar nesta casa de oração com a mesma afiação, ligado na mesma afiação de adorar, exaltar, glorificar, magnificar, a glória dele vai descer e ele vai ser glorificado. Ninguém é igual a ninguém. Discípulo ali que era sanguíneo, irmão, tinha discípulo que não se tolerava. Mas se o tempo der, nós vamos usar isso lá na frente. Mas tinha discípulo que não tinha nada a ver, irmão. Pedro era sanguíneo. Pedro não tinha muito 5 minutos com ele não, meu irmão. Pedro não era 5 minutos, era 5 segundos. Foi ele que quando foram prender Jesus, ele tirou a espada da bainha, foi lá, passou na orelha do soldado. Jesus já foi lá, deu uma chibatada nele, disse, Pedro, guarda a tua espada, rapaz. Quem com espada fere, com espada será ferido. Não, mas eu estou tentando ajudar o senhor. Estou tentando ajudar o senhor, rapaz. Estão pegando o senhor para te matar, eu estou te ajudando, você ainda está brigando comigo? Então, ó, não tinha Ivo Pitangui, não tinha cirurgião plástico, mas tinha Jesus, irmãos. Pegou a orelha, colocou no lugar, deu um recebo em Pedro. Pedro falou, quer saber de uma coisa? Eu estou fora. Se for para ir no braço, eu vou, mas na conversa eu estou fora, porque vai sobrar para todo mundo isso aí. Já João era o discípulo do amor, um homem amoroso, coração grande, tão grande, irmão, que de tantos que seguiam Jesus, Jesus tinha 70 discípulos, dos 70 tinha 12 que andava com ele, dos 12 tinha 3 que era mais próximo, e dos 3 só tinha um amigo, foi o único que ele chamou de amigo, João. Quando ele está indo para o Gólgota, foi para João que Jesus disse, eis aí, João e Maria, né, a mãe de João, a mãe de Jesus, ele falou para Maria, eis aí o teu filho, e falou para João, eis aí a tua mãe. Sabe o que Jesus está dizendo para João? Cuide dela, cuide dessa mulher aí. Por que não deixou na mão de Pedro, irmão? Deixou na mão de João, porque João era amável, mas também tinha seus 5 minutos, irmão. Quando ele chega na terra do samaritano que Jesus está pregando, ninguém quis dar ouvido para Jesus, ninguém. Ele disse, Senhor, eu tenho uma receita aqui, eu não sei se vai dar, mas se o Senhor aceitar, amoroso,
O que eu faço, João? Pede para vir fogo do céu e mata todo mundo aí, ó. Esse era o amoroso, hein, irmão? Você imagina o sanguíneo. Ninguém é igual a ninguém, irmão. Mas eu fico assim admirado. Porque Jesus, muito embora ele sabe trabalhar com as diferenças. Ele pega 12 homens, nada a ver. Mas quando ele coloca no colégio dele, ele vai montando todo mundo. Oh, Senhor. Ele vai moldando a presença dele. Porque a presença de Deus, irmão, o cara pode ser soberbo, pode ser orgulhoso, pode ser pavio curto. Mas quando a graça desce... Oh, Senhor. Não, se eu fosse você, eu tinha dado um glória. Melhor do que esse que você deu. O ministério dele dura 3 anos, irmão. 3 anos. Nós temos tantos projetos, irmão, que nós temos. Por isso que a Bíblia diz assim: o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Muitos propósitos existem no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que permanecerá. Nós não entendemos nada, somos precipitados, irmão. Às vezes queremos correr da situação, não entendemos que é na situação que Deus quer mostrar que é Deus. Ficamos 1 ano e 4 meses em Catanduva, preso ali, muito embora viajando, mas ali, voltando para lá. 1 ano e 4 meses em Catanduva ali. E o pastor direcionou um outro pastor para tomar conta do trabalho. Os irmãos lembram o último domingo que eu estive aqui? Pois no sábado à noite anterior que eu estava aqui, nós tínhamos sido feito o culto da nossa desposse e a posse do novo companheiro. Resumindo, meu irmão, o companheiro teve que ser trocado urgente. O companheiro entrou no sábado, na quinta o companheiro foi trocado urgente. E quem que vai voltar lá? Pastor Isaías. Dá para entender Deus, irmãos? O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. Aleluia, irmão. E nem sempre você entende, nem sempre você quer. Mas se Deus quer fazer assim, é assim que Ele vai fazer, irmãos. Deus, quando quer fazer, Ele cria uma situação, te coloca dentro, eu quero ver tu sair. Esses dias, forças de expressão, algum tempo atrás, eu pregando por aí, e Deus vem dando sinais, falando conosco. Mas o que me chama mais atenção foi, acho que o ano passado, se eu não me engano, estive num trabalho em São Paulo, de uma irmã, com a minha esposa, atrás da bênção, e quando acabou o culto, fomos cumprimentá-la, ela disse, eu vou orar por vocês. Aí ela orou tudo, e quando ela acabou de orar, ela falou assim para mim, pastor, Deus vai começar a cortar suas viagens. Não, eu não falei, mas eu pensei. Olhando assim para ela assim, e no olho dela dizendo, não. Ô pastor, não, mas não vai mesmo, eu gosto de viajar, eu gosto de pregar, eu gosto de andar, gosto de estar. Aqui, olha só, irmão, se eu não andasse, como que eu ia conhecer os irmãos de Canaã? Aí, tá vendo? Obrigado, viu, irmão? Que ligar na terra é ligar no céu. O senhor está vendo, Jesus? O senhor está vendo? Eles que estão falando. Como que eu ia conhecer? Eu gosto. E ela disse, mas Deus vai fazer. E ainda que o senhor não queira, Deus vai fazer de um jeito, quando o senhor vai ver, o senhor já vai estar dentro. Irmão, resumindo, eu estou dentro. Mas Deus é tão bom que Deus cria umas situações e ainda nos dá umas portas de escape assim. Nós, não esquece de mim não, viu, pastor? De quando em quando, estou falando aqui, mas por favor, viu? Eu posso vir aqui em nome de Jesus. Então Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz. Ninguém é igual a ninguém. E Jesus ali, 3 anos o ministério, 3 anos. Nós fazemos tantos planos, irmão, tantos planos. E Deus vai lá e... Sua cabeça fica que nem um turbilhão. Deus está falando com alguém aqui, vivendo uma situação que você não está entendendo nada. Sua cabeça vira um turbilhão. Tu senta no sofá e fica maquinando. Coloca a cabeça no travesseiro, a tua mente vira um turbilhão trabalhando. Perde o sono, perde a paz, perde a harmonia, não sabe o que está fazendo. Fica tranquilo, não questione, só adore. Não murmure, só adore. Não... Aleluia, Deus vai pôr no lugar esta situação. Oh Senhor, aleluia. E o que me chama a atenção, irmãos, é que nós temos que vigiar com a nossa boca, com os nossos ouvidos, irmã. Porque um dia Jesus chega assim e diz assim para os discípulos, olha, saem por aí, faz uma enquete do Ibope aí. Primeiro pesquisa de Ibope, quem fez foi Jesus. Diga para os homens o que eles pensam que eu sou, o que eles estão achando. Jesus queria saber o que os homens achavam dele. Aí voltaram com a resposta, ou tu és Elias, ou tu és Jeremias, ou tu és um profeta. O resultado é um só. Todo mundo está falando que o senhor é profeta. Jesus olhou para os 12 e disse, vocês, o que eu sou para vocês? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, olha aqui Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no... Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, você acabou de emprestar a boca para o meu pai acabou de usar os teus lábios. Você acabou de ser vaso agora.
Acabou de ser profeta. Acabou de ser boca de Deus, canal de Deus. Acabou de ser. Irmão, não dá um minuto de conversa. Pega o texto. Não dá um minuto de conversa. Jesus muda de assunto, né? E diz assim, agora convém que o Filho do Homem vai a Jerusalém, seja entregue na mão dos malfeitores e vão me matar. Pedro olhou, não, só tenha dó de ti mesmo. Jesus disse, para trás de mim, Satanás, que serve de escândalo. Resumindo, ô Pedro, você acabou de emprestar a boca para o diabo. Um minuto atrás ele foi boca de Deus. Um minuto depois ele emprestou a boca para o inimigo. Um minuto atrás ele foi porta-voz de Deus. Um minuto atrás ele foi porta-voz do inimigo. Sabe o que me chama a atenção, meu irmão? O teu ouvido não é do inimigo. A tua boca não é do inimigo. A tua mente não é do inimigo. O teu olho não é do inimigo. O teu coração não é lugar para o inimigo. Você é de Deus, mente de Deus, palavra de Deus na tua boca, nos teus lábios. Não empreste a tua boca ao adversário. Oh, Senhor. Tinha que acontecer, Jesus estava dizendo, já vinha dizendo há tempo, mas Pedro vai... Jesus não estava repreendendo Pedro, mas o que estava usando a boca de Pedro. E só usou a boca de Pedro, porque Pedro emprestou a boca para ser usado. Paz, meus irmãos, é pesado, mas é verdade. Eu não sei se eu já disse isso aqui, fui pregar num trabalho e levei um cantor comigo. Homem de Deus, irmãos, homem de Deus. Não vou trazer aqui. Não, que na força da palavra aqui, eu quase ia falar, qualquer dia eu vou trazer ele aqui, mas diante do que eu vou contar, o pastor já vai falar, não, aqui não. Mas se trouxesse aqui e colocasse para cantar, os irmãos iam ver, céu desce, canta com a alma, o povo sente. Levei ele para cantar num trabalho que eu iria pregar, para nós abençoar o pastor, a igreja, um trabalho pequeno, sofrido, pastor queria que nós... Vou levar o cantor, levei ele. Quando eu estou indo embora, eu levei o cantor para jantar, e a gente conversando, assuntos do reino, irmão. Assuntos do reino, obra de Deus, viagens, e de repente ele solta um palavrão, tá, dentro do carro. Eu dirigindo o meu carro, eu me lembro como se fosse agora, eu estava passando uma lombada. Aleluia. Do jeito que eu passei na lombada, eu já olhei para ele, eu perdi a reação. Falei, não, será que eu ouvi isso mesmo? E ele olhou para mim e falou, é ou não é, varão? Falei, eu nem sei mais o que é, eu não sei se foi a lombada, se foi o susto, o que foi, eu não sei. Falei, Senhor, eu ouvi isso mesmo? Teu servo acabou de soltar isso? Acabou de ser boca de Deus para abençoar o povo através do louvor, agora emprestando a boca para falar palavrão? O Espírito de Deus falou comigo, já faz parte dele. É tão natural que já saiu no natural mesmo, já faz parte. Ou seja, quando vai cantar, se veste de uma roupa de adorador. Mas quando acaba o culto, ele tira essa roupa, deixa do lado de dentro da igreja e vai embora do jeito que ele é. Mas aqui, não. Nós somos boca de Deus, irmão. Pregador a mesma coisa, técnica de púlpito, bom de Bíblia, bom para decorar texto, sabe o que fala, sabe como falar, sabe como colocar a palavra, é agitador de plateia, mas quando acaba a mensagem, tira aquela roupa de santidade de pregador, coloca do lado de dentro no cantinho da igreja, mas vai embora do jeito que o é. Pedro andando com Jesus 3 anos, mas emprestou a boca para o adversário. Mas resumindo, o que Jesus veio para fazer, fez, foi para Jerusalém, foi entregue, diz o texto que ele foi preso, foi julgado, condenado, açoitado, coroado, crucificado, foi morto, sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou. Oh, Senhor. Aleluia. Agora veja os irmãos, voltando um capítulo antes aqui, capítulo de número 20, nós lemos o 21 do 18 para frente, capítulo 20, não precisa nem abrir a sua Bíblia, eu vou procurar ser o mais claro possível. No terceiro dia após a sua morte, Maria Madalena resolve visitar o túmulo de Jesus. E o texto diz que ela compra um ungüento e ela vai levar para ungir lá o túmulo de Jesus. De longe ela olhou e viu que a pedra que tinha sido colocada na boca da sepultura não estava mais na boca, estava do lado. Quando ela chega perto, ela vê que o lenço que estava enrolado na cabeça de Jesus estava colocado na frente da sepultura. Ela diz, o negócio aqui está diferente, não estava assim. Quando ela entra dentro da sepultura, ela começa a procurar, e detalhe, o anjo sentado olhando para ela. E ela não queria conversa com o anjo, irmão. O assunto dela era procurar Jesus. E o anjo ainda tinha rosto de menino. Se você pegar o texto, você vai ver quando ela vai falar para os discípulos. Como que era ele? Veste reluzente. Mas e o rosto? Era de menino novo. É aí que ela não quis ouvir mesmo.
O anjo de olho nela e ela procurando Jesus. Procura. Como ela não perguntou para o anjo perguntou para ela. Está procurando quem aqui, irmã? Eu estou parafraseando, mas se você for ver, é bem assim. Estou falando uma língua mais simples. Está procurando quem aqui? Ela disse, Jesus Nazareno. Não está mais aqui não. Por quê? Ele já ressuscitou. Sabe o que o anjo está dizendo para ela? O texto diz assim, ó. Por que procura na casa de morto aquele que vive? Traduzindo, está procurando quem aqui? O Jesus Nazareno. Ele não está aqui não, já ressuscitou. Ou seja, se ele ressuscitou, não está no lugar de morto, ele está no lugar de vivo. E detalhe, ide anunciai aos discípulos que ele já foi adiante de vós. Vai lá para a Galileia, ele já foi adiante de vós. Eu estou profetizando, ele já foi adiante de vós, meu irmão. Diz que a semana só começa, o ano só começa depois do carnaval. Para mim, meu irmão, começou já na Santa Ceia da Virada. Eu já estou debaixo da graça, estou debaixo da palavra, estou debaixo da promessa. E como boca de Deus eu quero dizer, não interessa o que está te esperando, mas boca de Deus, eu estou profetizando sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Pode ir cantando, porque Deus já foi adiante de você. Eita Deus, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Ele já foi adiante de vós. E calabasurião da lamanai.